Vamos dar uma resumida, Laís, pra gente. A gente aplica o conteúdo mais abrangente, mais amplo amanhã, e se torna uma coisa mais abrangente, mas a gente dá uma resumida hoje. Ok, então comecemos, né? É, Bom, então, senhoras e senhores da audiência, boa noite, né? Hoje eu e a Evandro falaremos sobre o capítulo 4 e o capítulo 5. Capítulo 4, Barbárvore, e o capítulo 5, o Cavaleiro Branco. Esse capítulo 4, Barbárvore, ele é, né, extremamente descritivo, né? Então ele é um pouco cansativo, sim. Ele é maior do que o capítulo anterior, que é dos Uruk-hai, e o capítulo posterior, que é o que o Evandro vai falar daqui a pouco. Ele tem um dobro, né? Tem uns 40 páginas, então ele é excessivamente descritivo, né? Porque nós fomos introduzidos aí ao Merry e ao Pippin chegando na floresta de Fingor, e a partir do relato da conversa desses três, do História do Barbado, a gente vai ter algumas histórias aí, descobrir algumas coisas sobre os Nentes, sobre a vida esposa, sobre o Saruman, a partir da Barbava, ok? Então a gente tem aí Merry Pitt chegando na floresta de Fomeren, fugindo do Uruk-hai, e em seguida eles ficam ali na floresta até encontrar realmente o Barbárvore, né? E eu coloquei um tópico aqui que é origem dos Ents, só pra gente relembrar o que são os Ents, né? Eles são pastores das árvores. Quem já leu o Silmarillion com a gente também, que a gente lia o Silmarillion, acho que esse ano ainda, vai lembrar que os Ents são criações de Eru, impedido a Valier e a Vana, né? Nesse Silmarillion, exatamente no capítulo de Aura e Avena, ela tem uma conversa com Manwë para desabafar, porque o Aure, marido, chega nela, né, e diz, teve a situação com os anões, criei os anões, mas aí os anões vão precisar de, eles são mineradores, artesãos, e aí eles vão precisar de árvores, vão queimar as árvores para alimentar seus povos, os povos, né? E aí a Vanna fica triste, sente estresse, porque a obra dela, ela disse que a obra dela é muito cara a ela, né? Ela criou os Kelvar e os Elver e os Volver, que são os animais, as plantas, as árvores. E aí o Vanna pergunta a ela, qual das suas criações elas são mais caras a você, né? E aí ela diz que são as árvores, porque os animais, pelo menos, eles podem fugir e se defender, né? E as árvores não. Aí ela fica triste realmente. E aí o Eru, com toda essa misericórdia, ele diz que vai vai chamar alguns espíritos para descer da Terra-média e virarem pastores das árvores. É daí que a origem dos Ents, né? Dito isso, no capítulo também a gente tem alguns indícios sobre a idade dos Ents. Né, que o Barbárvore conta que quando ele era jovem, ele andava pela floresta e não se ouvia somente a sua própria voz, né, não ouvia vozes de outros seres, que ele fala que se lembra da guerra de Saruman contra os Homens do Mar, que os Homens do Mar são os Númenóreanos, né, na Segunda Era, se não me engano, na Segunda Era. E aí eles falam também que desde o começo do mundo eles não estavam por ali, e ninguém realmente estava indo aí para eles, né? Porque eram realmente somente árvores. E aí você tem esses indícios, né? Porque você tem esses indícios da idade deles, né? Que são os seres tão antigos quanto a própria Terra-média. Ele até cita, tem até nesse capítulo, vocês acabaram tendo algumas citações, né? E numa dessas canções, deixa eu procurar aqui, achei. Ele tá cantando, né, com o Merry e o Pippin nos braços, nos ombros dele, e aí ele dá uma cantoriazinha que aí você percebe ali
algumas referências a, a, a lugares de Beleriand, né? Aqui no Mirror, na página 697, que aí ele vai falar o Glacierion, de Dortonion, né? Que são lugares de Beleriand. Então, você coloque em dado bem desse começo realmente desde Beleriand. Desde a guerra contra Belgorod, né? E aí, nas conversas, nas revelações do Barbárvore, ele revela um pouco também sobre o Gandalf e o Saruman e a relação deles com o Fangor, né? Que é interessante, eu vou anotando aqui, que ele fala que Saruman, e quando ele né, no Vieram pra Terra-média, ele fala que Saruman andava entrada na região de Fangor, onde queria coisas e tal. E depois lançaram aquele bonito, né? Quando eles lançaram no inimigo, eles se motivam a chamar clientes para ele, né? E aí também eu posso dar assim que fala sobre as terceiras, né? Eu não citei ele no trechinho, para que no trechinho para vocês das partes. Então, Laís, sua voz está um pouquinho distante, só isso. não, por aí. Pronto, e aí ele revela, o Tolkien revela, né, na quarta carta, né, na 144, o que foi que aconteceu com as 20 esposas, né, que elas se perderam. E o Barbárvore até pergunta se o Merry que viram por aí as 20 esposas, né, que elas estão perdidas, e aí ele diz, o Tolkien também, ele tem muita coisa que ele não desenvolveu, né? E ele diz assim, acredito que as outras esposas de fato desapareceram para sempre, sendo destruídas em seus jardins, na guerra da última aliança, durante a Segunda Era. Quando falam que tem uma terra queimada, que nem a terra deles, tem de onde muitos servos aliados de lenda. Sobre eles, eu não vejo a grande direção de aos homens e Tebes. Claro, é claro, podem ter surgido para o México ou para ter sido carregados. Nos chegaram de ver a todos, surgiu e a família sendo comum, e a agrícola para ser soldado, né? Se ela sobreviver a isso, aí eu realmente estou apaixonado por você. Tipo, quem vai continuar sendo seria muito difícil. A não ser que a igreja que não era muito fluida de estradas na dar nem parte, então dá um pouco mais. Espero que sim, bem sei. Então, essa é a minha opinião, né? Sobre a vida. Nossa, filho. Eles livrados, além de avaliar o livro, né, que ficou em debate, né, e aí ele passam mais ou menos 3 dias, 3 dias, nessa reunião, De novo, Laís. eu tenho antigo também. Fala de novo, para ver a voz sua, ouvir. Eu estava falando do encontro, que no filme, Pronto. Sim. já na tradução, né, que os filmes ficou em debate. Né, que aí eles passaram, né, e o Pippin esperava cerca de, pela minha contagem, foram uns 3 dias, se eu não me engano, para os entes se organizarem e decidirem ir à guerra contra Isengard, né, e aí o capítulo finaliza com eles à beira de Isengard. Ok? E, gente, a minha resumindo foi essa. E meu resumo foi um pouco desse. A gente consegue fazer uma abrangência dos capítulos aí, no caso, e a gente aplica o conteúdo mesmo quando no grupo, né? Porque eu acredito que mais pessoas vão participar. Pelo que eu tô vendo aqui no grupo do WhatsApp, alguns não vão conseguir participar por causa de já outras reuniões e tal, e por aí vai. Então, é necessário que a gente leve esse conteúdo para lá também, o que vai se expandir mais no caso. Então, eu posso continuar no caso, né? Sim, passa a palavra para você. Valdomiro, quer falar alguma coisa? Só para trazer uma curiosidade, que eu até vou colocar no grupo depois, justamente sobre o Baba, que é nesse capítulo. Porque algo que eu acabei descobrindo que é uma possibilidade, mas
uma possibilidade bem grande de que Barba Bárvore tenha sido baseado no autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Isso quem comenta não tem uma confirmação direta do Tolkien, mas muitos biógrafos eles comentam que o jeito de falar de Barba Bárvore é muito próximo ao que se escreve no C.S. Lewis. Então, considerando que esses amigos vão uma identidade bem interessante. Ficar trazendo. Interessante. Só um ponto para pegar aí estava observando na questão da explicação da Laís, antes de eu partir para o Cavaleiro Branco, é que na escrita de Tolkien a gente vê a gente sabe que a língua mesmo do Ocidente ali na Terra-média era o Estron, no caso. E Sim. vem de West, que quer dizer ocidental. Mas a gente vê algumas coisas que Tolkien passou ali para os escritos que tem algo a ver com a língua, com o inglês, né? E a gente pode fazer a tradução que vem em português. A gente vê ali, no caso, o exemplo que eu dou a isso é tipo a história que eu tô criando também, tipo o Leonan, que está aqui fora. Esse Leonan. Ele estava aqui agora há pouco, ele escreve um livro, assim, muitas pessoas que escrevem livro têm essa cultura, né? Às vezes de ter um nome muito mais inglesado, pode-se dizer, né? Aí, mas na minha história, eu tenho tipo como se fosse uma organização lá de reinos, de reuniões de reinos, que tem o nome da cidade é Estrada Mar, porque justamente o lugar fica no meio de uma ilha, esse castelo fica numa ilha, separado, no centro de um mar, no caso, separado entre dois continentes. Então tá aí o nome, Estrada Mar, que eu tive essa ideia. Agora a questão do Tolkien, no caso, a gente vê aí, ó, entre esposas, entre encontro, Mar Bárvore, que pelo sinal que ele tinha uma barba muito grande, talvez, e a mesclagem aí com árvore, no caso, entre esposas, que é a questão das esposas também, entre esposas, essa junção entre encontro também. Sempre achei interessante que tem aquele ponto também da Laráquilo, que isso é até ponto também de muita discussão entre os fãs, mas acredito que eu tenho que observar esse ponto ainda. Eu não vi ainda a opinião do Tolkien sobre isso. Talvez a Laís sabe, ou mais alguém aqui, Valdomiro, que Tolkien não se importava se chamasse ela do inglês, como é a aranha em inglês, Shelley, Sherlock. Que Tolkien não se importava de falar assim, né? Que eu acho que é isso, se eu não me engano, que Tolkien não tinha essa questão. Porque eu vi um debate no Facebook uma vez que um cara colocou Sherlock em inglês, aí o outro vai lá, não é Sherlock, é Larak. Não, o cara explica no final, né? Mas eu fiquei de ir atrás disso, mas eu não fui ainda, né? Mas eu observo que Tolkien tinha essa questão também de fazer essa junção Só falar. comentando, né, Sandro? O Barbárvore realmente em inglês é tree bear, né? Tree é árvore, bear. Se eu não me engano, acho que é barba em inglês, né? Barba realmente acho que deve ser barba em inglês. Então, eu acho que tá de dúvida, Barbárvore, né? Na tradução. O Tolkien tem um livro que chama Os Nomes, Lista de Nomes Traduzidos. É uma coisa assim, eu não lembro. Eu tenho um PDF aqui que eu não lembro. Acho que é Lista de Nomes Traduzidos, mas é alguma coisa assim. Né? Que ele não se opõe realmente a uma tradução. Né? Até porque ele gostava que acompanhasse a língua, que a tradução acompanhasse, né? A tradução do país. E aí essa questão da Laráquia, ela voltou mais recentemente, esses tempos, porque Laráquia significa em português é só aproximado sobre lacração. Então já é um termo assim mais entendido, porque o pessoal, sei, não assim, uma loucura da cabeça dessas pessoas, que elas não aqui, né? Eles não usam esse, eu já vi briga por causa disso, né? Mas o Tolkien mesmo, ele escreveu esse texto para dizer, ó, tree mais bear, árvore mais barba, né? A tradução é essa. Então, peguem as duas traduções, juntem e façam o nome. Então, se o cara escreveu, quem somos nós, meus imortais, né? Quem somos nós, no caso, né? Para discutir com o que Tolkien fez, no caso.
E outra, fica uma leitura muito mais fluida, né? Eu acho que sempre tem como a gente imaginar melhor. Quando se fala de barbárvore, o exemplo. Então a gente imagina uma árvore com barba, né? E aí, daí para em diante, a gente vai ler as descrições que estão no livro. Para isso aí. Sobre essas loucuras de alguns leitores ou fãs, sei lá, é que nem. Acho que em todo fã, né? Mas sempre tem um com alguma ideia meio mirabolante, sabe? Posso assim dizer. Mas eu vou continuar aqui, agora com o Cavaleiro Branco. É, Só falar antes de tu continuar um pouquinho sobre a questão de tradução. pode É, falar. é interessante que a Laís ela realmente citou o livro, que é meio que um guia mesmo para quem queira traduzir Tolkien para outras línguas. Quem tem curiosidade com isso até que procure mesmo. E ele parece ter algumas restrições, mas no geral ele gosta quando traduzem os termos da língua nativa do local. É, agora, por exemplo, termos que ele já não gostaria de traduzissem são como, por exemplo, Hobbit, que ali é algo que ele trouxe para a língua, ele inseriu de forma, é, da forma dele ali no livro, então é algo muito próprio. Então, por isso que traduções como o Gnomo, que aconteceu numa tradução lá de Portugal uma vez, estaria incorreta. Agora, Treebeard virar Barbárvore, ou então até os sobrenomes dos hobbits, como Baggins, que virou Bolseiro, isso daí ele era completamente a favor até de conseguir fazer com que a obra ela interagisse com todo mundo. Então é Não, interessante esse ponto. mas Gnomo, cara, é o fim da picada, pelo amor de Deus, né? Se eu não me engano, essa é a tradução de Portugal, cara. É E uma assim, tradução antiga, viu? Para deixar claro, é uma tradução antiga e eu nem tenho certeza se ela foi autorizada. pois é. Porque isso já muda o nome do Hobbit, no caso, cara. A gente vê que isso continua em todas as línguas. Pelo menos essas línguas que tem outro, tipo um árabe, no caso, um russo. Não sei exatamente como é, mas a pronúncia é parecida, entendeu? Então, do nada, Hobbit pra Gnomo, né? Gnomo, eu imagino aqueles seres pequenininhos com um chapéuzinho verde na cabeça e de contos de fada. Na minha cabeça é isso, entendeu? Você ia falando coisa, Laís? Não, eu só pensar que realmente, em Tolkien, como ele usa o inglês, tem palavras no inglês que é mais um inglês moderno. Pega nesse exemplo mesmo de Tibete, né? Bárbaro, árvore bárbara. Dá para traduzir, fica uma tradução legal para o português. Já tem outros, como o Hobbit, que ela não tem a tradução, entendeu? Em outras palavras que ele vai usar do inglês antigo, do inglês mais antigo, que não é mais utilizado, e aí realmente não dá para trazer português, né? Tem que ter uma adaptação. Hum. Mas não é assim. Principalmente porque a língua ela vai se modificando ao longo dos anos e muitas palavras elas vão ganhando significados novos. Algumas para o bem, outras para o mal. Então, ao mesmo tempo que abre possibilidade para um laracne ser confundido com lacração, que é um negócio que eu achei meio absurdo, Veio. também tipo, isso daí é pessoa querendo impor regra no livro de 1955, poxa. Não é? Mas ao mesmo tempo é interessante porque quer dizer que a língua está evoluindo. É diferente, por exemplo, do grego antigo, do latim, que já são línguas mortas, não tem mais um significado ali. Então, qualquer um que utiliza essas línguas, o significado ela não vai se alterar ao longo do tempo. Por isso que acaba sendo interessante. Pois muito bem. Agora partindo aqui para o capítulo 5, Cavaleiro Branco, né? Que ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo Gandalf, né? Acho que, cara, quando se fala em Gandalf, eu considero, eu vou dizer, tem muitos personagens valorosos, né? Um deles, que o Tolkien tinha grande apreço por ele, que se eu não me engano, Tolkien disse que se identificava com ele, que é o Faramir. Eu acho que o Valdomiro confirma isso comigo. É o Faramir, não é? Era para mim. Né? Então, assim, mas a gente vê o Gandalf como aquele personagem que é indiscutivelmente um dos mais importantes. Isso de- desde a chegada dele na Terra-média até o fim de sua missão.
o único dos Istri que foi confirmado ali, que o único que voltou para Valinor, que realmente conseguiu cumprir a sua missão de forma honrosa, sem se corromper ao mal, e digno e obediente e sincero à sua missão, né? Tinha ali antes, que seria, ele chegou na Terra-média como na Terceira Era como Gandalf um cinzento, porque ele vestia as roupas cinzentas. Ele é um maia, assim como os outros magos também, se chamava Olorin, em Valinor. Ele também tinha um grande apreço pela Valiniena, que onde aprendeu a compaixão e paciência. Por isso que a gente vê muitas frases do Gandalf sobre compaixão, paciência, ponderamento, cautela, né? Só quando não aparece enquanto não aparece o Pippin, né? Enquanto ele não aparecer, isso funciona com Gandalf no caso, né? Mas é isso. Até agora, né? Então, assim, o que acontece? Gandalf, ele participou diretamente dos eventos mais importantes da Terceira Era até o fim dela. A gente vê na questão ali das já suas desconfianças do feiticeiro que estava aparecendo em Dol Guldur, né? Ele que abriu os olhos do Conselho Branco a respeito dessa nova ameaça que estava se levantando. Quer dizer, outro grande evento que ele participou diretamente foi com a demanda dos anões de Erebor, né? Da companhia de Thorin Escudo de Carvalho para reconquistar o reino de Erebor, né? E toda aquela questão do dragão Smaug e a chamada do Bilbo Bolseiro. E a partir disso, a escolha de Gandalf ao Bilbo Bolseiro, que ele viu algo a mais no nosso querido Hobbit, né? A gente até fez um post agora na página com a Bilba Bolseira. Eu vou até aqui ler essa carta para já pegando o ponto do Gandalf, né? É só pegando aqui um pequeno resumo com o Gandalf para já partir pro Cavaleiro Branco. Você tá me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo, Laís? Tá dando no celular? O celular aqui tá... Muito bem, é a carta número 281 em resposta a Rainy tal, que eu sou ruim em inglês, pessoal. Foi 15 de dezembro de 1965. O que Tolkien diz? Bilbo foi especialmente selecionado pela autoridade e perspicácia de Gandalf para ser anormal. Ele tinha as virtudes de um hobbit, bom senso, generosidade, paciência e coragem, mas também uma forte centelha de fogo ainda não acesa. Então, ele viu, a partir desse efeito consequente, circunstancial, que ele viu, e a questão do Bilbo ter ido também para essa aventura, ele encontrou um anel, né, toda aquela questão com Gollum, e por muito, muito tempo, o anel ficou com Bilbo, gerou toda aquela questão do Senhor dos Anéis, que vem o Senhor dos Anéis. E muito tempo depois, resumindo, a sociedade já formada, lá em Valfenda, eles partem para o sul, que já foi falado no livro passado, da Sociedade do Anel. Eles passam por Caradhras, voltam de Caradhras porque a montanha não queria deixar eles passar, e não era Sauron que estava lá, com seu poder feiticeiro, muito menos o Saruman, que a gente vê nos filmes. Eles passam por Moria, e toda aquela questão lá do Balrog, da luta do Gandalf com o Balrog, o Gandalf cai na ponte de Khazad-dûm, Gandalf morre. Ele ainda luta com o Balrog, ele consegue vencer o Balrog, mas ele não escapa dessa, ele morre, enquanto a comitiva da Sociedade do Anel consegue partir, sair de Moria, no caso. Resumindo ainda, em Amorren, como já foi dito, Frodo e Sam seguiram adiante. Merry e Pippin foram capturados pelos orcs Uruk-hai de Isengard, que foi lido semana passada, na reunião passada, que Saruman queria pegar um anel para si, então já tinha enviado a sua tropa de Uruk-hai, que também tinha auxílio dos orcs dos Uruk-hai da montanha e também dos orcs de Mordor, né? Que era o Lurk-Buz, se eu não me engano, que era o comandante dos orcs de Mordor que foram capturar a sociedade. E Sauron sabia, na minha opinião, Sauron sabia da questão de Saruman querer pegar o anel para si, ou seja, Sauron não confiava no Saruman, né? Então a gente vê uma grande aliança ali nos filmes, mas nos livros a gente vê que não é uma coisa assim, é tipo uma junção
de dois antagonistas, sabe? Então, tipo assim, dois vilões que estão usando poderes, mas um quer dominar mais a parada que o outro. Por aí vai. Meryl e Pip foram capturados. Teve a morte do Boromir também, como já é ciente disso, estamos cientes disso. E como Aragorn, Legolas e Gimli não viam mais a possibilidade, naquela situação, fazia parte da sina ali da sociedade se separar realmente, por isso que Frodo e Sam seguiram adiante para Mordor. E tiveram que... Então vamos capturar Merry e Pippin, não vamos deixar nossos amigos morrerem, né? No caso, então eles foram. Eles perseguiram os Uruk-hai para salvar os hobbits, até que nessa correria toda eles chegaram na floresta de Fangorn. E resumindo, lá apareceu um senhor todo de branco, né? E se apresentou e todos viram que não era ninguém mais que o próprio Gandalf, né? E Gandalf havia retornado agora para assumir o papel de Saruman. Já é sabido que a Galadriel, que fazia parte do Conselho Branco, ela queria muito que Gandalf fosse o líder dos Istari, entendeu? Mas Saruman, com toda a sua arrogância e a altitude que ele tinha, ele achava que ele era o necessário para ser o líder do Conselho Branco. E como Saruman já havia traído a Ordem dos Istari, se aliado ao mal, estava corrompido, foi necessário uma pessoa ir. Então, quem não seria o Radagast que iria assumir, não seria os Magos Azuis, que estavam ainda muito mais longe ali daquela região, seria o próprio Gandalf. Ou então, em outra hipótese, que seria também talvez interessante, outra pessoa vir assumir a posição de Gandalf, né? Mas a sina era do Gandalf. Ele voltou como branco, como um mago branco, bem mais poderoso, bem mais... E veio para assumir mesmo. E ele recebeu autoridade, entendeu? Ele recebeu autoridade para fazer certas decisões que a gente vê no decorrer dos capítulos, que eu não vou falar agora a respeito do Saruman, ok? De lá, eles... uma coisa muito interessante também é que a gente pensa que quando o Gandalf morre, ele vai para Valinor e lá ele é bem cuidado lá pelo pessoal, os elfos ou algo assim. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Que lá os Valar iam cuidar dele. Não, o Gandalf nem sequer sai. Ele não é salvo, na verdade, mas no reino de Lórien, se eu não me engano, que já faz um tempo que eu li, mas no reino de Lórien que ele lá, volta novamente, recebe o manto branco e volta para o encontro da sociedade, entendeu? Pelo menos do Aragorn, Legolas e Gimli, que de lá eles iriam partir para Rohan, que havia lá uma grande questão com o rei Théoden, que jazia muito mal, doente, que a gente vai ler nos próximos capítulos ainda, que não posso falar muito sobre isso aí, pra gente não quebrar o nosso ciclo aqui, que a gente tem mantido. Certo, Valdomiro? Tá tudo certo até o momento? Acho que eu não falei nada demais, não, né? Pois muito bem. E pode passar esse slide, Laís, que tem uma frase lá interessante. Muito bem. Olha essa frase muito bonita do Retorno de Gandalf. Tem uma Taja na frente que vai me atrapalhar, mas eu tenho do WhatsApp aqui que você me enviou. Eu vou ler daqui. Deixa eu ver só um momento. Muito bem. Tu és o nosso capitão e nosso estandarte. O Senhor Sombrio tem 9. Nós temos um mais poderoso que eles, o Cavaleiro Branco. Nessa parte que eu vi, sabe? Mostra que Gandalf realmente retornou muito mais poderoso, ao ponto de ser mais poderoso que os 9 Nazgûl, entendeu? E isso entra em certo detrimento com aquela nerfada que o Peter Jackson fez com o Gandalf no Retorno do Rei, né? Acho que aquele foi o erro mais grotesco, na minha opinião. Foi o erro mais grotesco que o Peter Jackson fez. Não tô criticando o cara nos filmes. O cara, graças a Deus, temos filmes dos Seus Anéis, o cara foi genial. Mas naquela cena ali, eu não entendi, sinceramente, que o Gandalf, o cajado dele é quebrado, ele cai, e se não chegasse os Cavaleiros de Rohan,
Gandalf simplesmente ia morrer ali. O cara, o Rei Bruxa, ia matar o Gandalf ali, entendeu? Ficou muito estranho, porque na história é diferente, que a gente ainda vai investigar nessa parte lá. E a gente vê que Gandalf não, muito menos perdia e lançava seus poderes, né? Suas palavras de autoridade sobre o Rei Bruxo. Continuando, e ele passou através do fogo e do abismo, e eles hão de temê-lo, iremos aonde ele conduzir. E isso mostra que Gandalf havia retornado e para cumprir o papel dele, a tarefa dele, a missão dele, e agora eles iriam para Rohan. A sociedade já havia sido desfeita, tudo por aquela situação que ocorreu em Morhen, Boromir com Frodo também, e agora o front era 2. Enquanto os hobbits, Merry People, os hobbits Frodo e Sam iriam para Mordor, agora era necessário que Gandalf, Aragorn, Legolas e Gillen auxiliassem os reinos dos homens ali, que a gente vê em Rohan e também em Minas Tirith, no caso. Você ia falar alguma coisa, Valdomir? Pode falar. Eu ia comentar um pouco sobre a questão do Gandalf na adaptação. E, enfim, tem muita coisa que o Peter Jackson altera que fica interessante, mas eu acho que ele comete exatamente 2 erros que eu acho grotescos e são justamente em Retorno do Rei. Retorno do Rei tem a minha cena favorita de todas, quando chegar lá, eu ainda comento sobre isso, mas tem 2 cenas que eu simplesmente acho realmente que ele errou e eu não consigo desculpar. Uma delas é justamente a do Gandalf. Do Gandalf. Como é que é isso? A outra envolve outro personagem, mas isso eu vou deixar pra falar quando for mais tarde. Que aí eu acho que eu já entraria num ponto um pouco mais crítico da história. Tem outras cenas também, né, que a gente vê, mas na minha opinião, é essa realmente dele com o embate com o Rei Bruxo de Angmar, né? Que, logicamente, o Rei Bruxo de Angmar era um Nazgûl mais poderoso, entendeu? Era um grande feiticeiro e, além de ter sido feiticeiro, ele havia aprendido suas mais poderes trevosos, posso assim dizer, com o próprio Sauron, que Sauron também era um grande feiticeiro, né? Mas a gente vê em questão ali, né? O próprio livro dá ênfase, no caso, que Gandalf havia retornado muito mais poderoso do que já era, porque Gandalf cinzento já era poderoso, ele volta muito mais ainda, e além disso, que o Gandalf, a sua essência, ele é um Ainur, entendeu? Ele é um Maia, ele é um ser, podemos dizer, em nosso entendimento mais simbológico falando, biblicamente falando também, angelical, entendeu? Não podemos dizer. Então, um homem, um feiticeiro, um espectro da raça humana, bem dizer, e venceria o Gandalf. Não faz sentido isso pra mim. É como, pra mim, um Balrog vencesse o próprio Melkor numa briga, sabe? Isso aí não faz sentido pra mim, entendeu? Mas é isso. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguma... Que a gente vai desenvolver mais conteúdo mais no grupo, né? Eu queria só dar um comentário. Se você não falou, eu fui pensando aqui algumas coisas. Pode falar. O Balrog é uma coisa meio nada a ver. Mas vocês já perceberam que ninguém venceu um Balrog sem ouvir falar contar a história? O Balrog foi de F. Um Glorfindel. Enfrentou o Balrog, morreu, depois voltou. Gandalf enfrentou o Balrog, morreu, depois voltou. Não tem jeito. Realmente os bichos. Realmente os Balrogs eram. Não era qualquer bicho, não, pra se enfrentar, né? Mas realmente, a gente vê que o Gandalf era muito poderoso, mas ele conseguiu vencer, mas mesmo assim, devido à grande luta que teve, acabou padecendo, né? Tanto é que os Balrogs eles eram tão grandes que eu lembro ainda lá em Mordor que o Gandalf ele conseguiria resolver quase tudo sozinho. Ele conseguiria segurar os orcs, zumbi, etc. Na hora que aparece o Balrog, Gandalf volta e diz: aparecer mim à minha altura. Alguma coisa mais ou menos assim. Não com essas palavras, eu acho. Mas é pra ver o quanto que é um negócio desproporcional, realmente. Olha a questão aí por exemplo, do Glorfindel, no caso. O Glorfindel era muito poderoso, com toda certeza, mas ele é um elfo, né? Ele é um elfo. O Gandalf, junto com o Balrog mesmo, eles são Maia. A diferença é que um é Maia de fogo, né? E o outro é o Maia sem ter essa especificação.
no caso. E mesmo assim, ele venceu, mas mesmo assim não ficou como de falar lá isso, né? O Gandalf perderia, Evandro, porque existe uma coisa, até sobre o que eu queria fazer. Existe uma coisa no Gandalf. Quando o Gandalf foi mandado para a Terra-média, ele não queria vir, né? Ele não se achava poderoso, e o Gandalf sempre foi um dele. Ele não se achava tão poderoso quanto os outros Maia. os outros Maia, os outros magos, no caso, né? E ele não questiona no Gandalf, porque ele não estava no ápice do poder dele, enquanto ele é o centro, ele não está no ápice do poder dele. Embora ele tenha ganhado contra o Balrog, né? Porque quando ele é na Terra-média, eles de maneira fala isso, tem magos, eles não podem ajudar os homens, né, contra a sombra do Sauron e tal, mas ele não pode pensar, não através da força, mas através das palavras, do entendimento, do conselho. Né? Então, eu vejo que enquanto ele ainda estava limitado dentro dos poderes dele, entende? Aí, quando ele vira o Gandalf branco, ele está no ápice do poder dele, porém, ele ainda tem vamos falar restrição, né? Essa restrição dele não é sair jogando bola de fogo em todo mundo, né? Exatamente no caso, né? Mas a gente vê, a partir desses comentários que a gente deu aqui, que isso me clareou ainda mais e deixa a cena do Saruman ou do Gandalf versus Legolas daquela cena do filme muito mais grotesca, né? Porque, ok, o Gandalf... Caiu uma lágrima do Gandalf. Não, isso ali é tipo assim, como eu ia dizer, se Gandalf perdesse pro Balrog, seria talvez justificável, talvez, entendeu? Mas porque era um Maia também. Agora perder com o Rei Bruxo de Angmar, que era muito... Não, o cara é muito poderoso. Mas mesmo assim, isso não explica, entendeu? Porque o cara ali não era... não explica. Ele é da humano. É humano, né? É humano. Apesar de viver no mundo espectral, assim, pode-se dizer, né? Mas assim, isso não convence, sabe? Não convenceu. Foi uma cena assim. Comendo isso mais quando chegar lá no Retorno do Rei, né? Como eu disse, tem duas cenas específicas em Retorno do Rei que eu não gosto na adaptação. Uma delas é essa do Gandalf. Mas, e isso eu acho que de toda adaptação. Não tem duas cenas que me incomodem tanto quanto essas em Retorno do Rei, nem em 2 nem em Sociedade da Neve. Que tem mudanças, mas que eu acho condizentes. Essa do Rei Bruxo, você acha a maior, você quis dizer? Pra mim é a maior. Ela é uma das. Uma das, no caso. Porque tem outra em Retorno do Rei também, que é algo mais pessoal, por um motivo de eu não gostar dela. Mas, enfim. E teve um que seria a pior de todos, que ainda bem que foi cortado. Mas... Pois é. Não, no próprio 2 também tem muita cena ali que tem nada a ver com os livros, né? Mas a gente vai chegar lá, tá perto de chegar. Mas que tem umas cenas também que não tá no livro, que eu gostei bastante. E deu certo. A gente vai chegar lá. É isso, pessoal. Exemplo, só citando aqui uma cena que foi modificada, mas eu gostei bastante no filme, é justamente lá na Sociedade, da cena da Arwen, pra Valfenda. Eu gosto bastante dessa cena, tanto no livro, que no livro dá um destaque um pouco maior pro Fruto, quanto no filme, porque no filme ele apresenta logo a Arwen, que vai ser um personagem importante, e, enfim, é algo que eu achei uma adaptação interessante ali. Foi um acerto, né? Um acerto. 8 brejos em casa. Agora, né, foi um acerto, porque se você pegar as críticas de 2001, eles detonam. O pessoal que na adaptação é uma outra mídia, tem um tempo, a Arwen, ela não é uma guerreira realmente no livro, né? Ela é uma donzela, élfica e tal, mas aí para introduzir a história deles dois, eles só desenvolveram no apêndice, né? Lá no Retorno do Rei. Depois que a história terminar, que vai ser inserido a história dele. Dá pra gente ler, tá, beleza. Mas no filme não tem isso. Então, como é que eu vou chamar um público novo que nunca leu o livro a dizer,
Aqui, mas tem esse parlamento dela que nem tá passando nos outros livros. Pois é, E por aqui, uma de história nem não tem como, entendeu? E outra que eu gosto dela é ser muito mal aproveitado na adaptação. Ele é muito mal aproveitado no Senhor dos Anéis, né? Porque quando eu digo mal aproveitado, assim, ele é igual o Tom Bombadil, né? Ele é esse personagem super poderoso, Deus Ex Machina, que poderia resolver. Ele não é logo no final, mas o Tom Bombadil. Resolver muita coisa ali e esse não vai. Entendeu? Pois é, o Glorfindel é o outro motivo de eu gostar dessa cena adaptada no filme, porque ele só aparece aqui no livro. Ele não teria ali, ele seria ali um ponto que talvez as pessoas que fossem assistir ficassem se perguntando. Poxa, mas onde é que ele foi parar? Por que que ele não apareceu em tal canto? Por que Exatamente. isso, por que aquilo? Então, foi uma mudança que eu gostei. E sobre as críticas do Dorian, sim, o tempo redimiu o Peter Jackson para essa cena. Então, nesse caso, a gente pode concluir a reunião de hoje, né? Pode ser? Imagina Já. Se alguém quiser, né, comentar, a gente pode participar e colocar naquele palco, né? só quem quiser Tá tudo comentar, bem. É. quem quiser comentar, fazer alguma. Tiver alguma discordância, ou tiver alguma opinião interessante, pode falar aí. Alguma dúvida, sei lá. As perguntas para inglês. Ó, uma dúvida que veio agora e não foi se cabe fazer a pergunta. Peço desculpa se não der. Não pensa. Tanto vendo quanto o Glorfindel morreram e voltaram. Teve mais personagens que aconteceu isso. Teve bem. Teve bem. Teve bem, menino. O Beren, exatamente, o Beren. O Beren e o Silmarillion, voltou. Beren, o Silmarillion voltou. E deixa eu ver o que mais. Mas eu sou, acho que eu O sou... Finrod. O Finrod também. Qual? Finrod. O irmão da Galadriel. Finrod falava isso. Cara, a gente precisa... Vamos outro também. Mas ele, tipo assim, ele volta pra Terra-média? Não, Mano, fica... eu ia provar uma nova. Fica em Valinor mesmo, no caso lá. Que isso é o Silmarillion mesmo. Cara, eu sou muito abutre de coxa. Isso é um post muito bom. Isso aí é um post muito bom pra página, viu? Vai dar certo. É isso aí. Gandalf, Glorfindel, Beren e o Finrod Felagund, né? A Lucinha, ela... Agora o Finrod, ele não volta pra Terra-média. Ele fica em Valinor. Entendeu? Ele fica em Valinor. Só uma dúvida, a Lucinha, ela também volta? Porque agora eu tô... Não, acho que ela não morre não, se eu não me engano. Eu acho que é um Porque, assim, eu sei que ela chega a interagir com humanos, porque é a canção dela que faz com que o Beren possa voltar. Agora eu não lembro se ela também teria morrido e aí recebeu a permissão. É um detalhe que me escapou agora da história. Vamos atrás. Vamos atrás disso aí, que é um assunto interessante, mas por enquanto são esses, né? Ela morre. Eu só pago ela morre. Pesquisar aqui rapidão. Ela morre. Morre, no caso, né? Então aí temos aí o casal Beren e Luffy, no caso, que volta. A Finrod Felagund, que fica em Valinor mesmo, mas ele sai do Sala dos Mandos. E que voltou pra Terra-média mesmo. Um casal, como eu já falei. Gandalf e o Glorfindel, no caso, né? Sim. Só lá dentro que o Beren era mortal, né? Então ele foi o único mortal a não voltar. Verdade, olha aí. Porque o destino dos elfos é diferente do destino dos homens. Sim, e Gandalf, não sei exatamente para onde foi a alma dele exatamente, mas o corpo dele não foi para Valinor, foi para Caras Galadon mesmo. E lá ele se foi restituído e como eu acho que ia falar no caso, né? Pois é, e no caso da Lucien, aparentemente é porque eu lembro dela ter tido duas opções. Ela tanto poderia ter voltado ainda como elfo imortal, ou ela poderia voltar levando o Beren, só que aí ela teria o mesmo destino dos humanos e ela escolhe voltar junto com o Beren, pelo que eu lembro.
E é isso mesmo. Pois, muito bem então, né? Boa pergunta, gostei da pergunta e isso vai gerar vamos fazer um post sobre isso aí, viu? Vai dar bom. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? É, Não, né? Então a gente vai encerrar essa reunião de hoje. Até daqui 2 semanas a gente volta com os próximos capítulos. E também podemos conversar mais sobre esse conteúdo no grupo. Levar o que a gente conversou hoje aqui para o grupo, né? Tá certo? Então, é isso aí. Boa noite para vocês. Boa noite, Valdomiro, Laís, Retira. Gabriel, Obrigado, pessoal, que compareceu, né? Daniela, que chegou também, Boa noite, Maria Rosa. todo mundo. Eu sou Jean, eu acho que é Jean, não sei. Sou o Jean. Qualquer coisa, comentem lá no grupo também, para ter mais interação. Pois é isso aí. Já tá Pois eu vou me retirar e até a próxima.